Quem não se deixa dominar pelos outros, inevitavelmente acaba dominando. Vivemos em uma era em que o medo de desagradar paralisou a coragem. A busca desesperada por aprovação tornou os homens fracos, e a obsessão em agradar a todos transformou a ousadia em covardia. Mas há um momento, um ponto de virada, em que tudo muda, quando você finalmente para de se preocupar, quando para de buscar aceitação, quando para de tentar ser amado por todos. É nesse momento, e somente nesse momento, que você começa a ser verdadeiramente respeitado e temido. Maquiavel sabia disso. E mais, ele ensinou que o homem que não se curva ao olhar alheio, que é guiado pela razão estratégica e não pela carência emocional, esse homem domina os outros. Porque onde a maioria tenta ser querida, ele prefere ser temido. E o temido, com inteligência, com elegância, com estratégia, com poder. Neste vídeo vamos explorar os bastidores psicológicos desse princípio maquiavélico e como aplicar isso em sua vida pode mudar absolutamente tudo. Desde cedo somos programados para buscar aprovação. Aprendemos que ser gentil é virtude, que sorrir, abaixar a cabeça, ceder, é sinal de maturidade. Nos ensinam que devemos ser agradáveis para sermos amados e que ser amado é o ápice da existência humana. Mas essa é uma armadilha, uma ilusão perigosa. Maquiavel, com sua visão crua e estratégica da natureza humana, alertava: o líder que busca ser amado será sempre vulnerável. Será manipulado, testado, traído. Porque ao depender da afeição alheia, ele entrega o controle da sua autoridade. Quem precisa ser querido por todos jamais será respeitado de verdade. Essa mesma lógica se aplica a todas as esferas da vida: relações sociais, ambientes profissionais, amizades, relacionamentos amorosos. O homem que vive para agradar se torna previsível, e tudo que é previsível é manipulável. Ele diz o que esperam ouvir, ele age para ser aceito, ele reprime a própria essência por medo do julgamento, e no fim não conquista respeito, apenas tolerância. As pessoas podem até gostar dele, mas nunca o levarão a sério, porque o respeito não nasce da simpatia. O respeito nasce da firmeza, da clareza, da capacidade de dizer não sem tremer. O medo, aquele respeito silencioso e quase instintivo, não vem de sorrisos fáceis. Vem da presença firme, da frieza estratégica, da imprevisibilidade que confunde, do olhar que não se altera diante da crítica ou da rejeição. Maquiavel não dizia que você deve ser cruel, mas dizia que é melhor ser temido do que amado, se for preciso escolher, e quase sempre é preciso escolher. Porque quem tenta agradar a todos, cedo ou tarde, trai a si mesmo. E essa traição interna é a pior de todas, porque corrói a identidade, a postura, o espírito. O homem que busca aprovação se torna dependente do ambiente. Ele muda seu tom para cada pessoa, ele adota máscaras, vozes, atitudes, sempre adaptando-se como um camaleão inseguro. Mas quem observa, percebe e perde o respeito. Agora veja o contraste. Quando você para de buscar aceitação, algo muda. Você passa a falar com calma, não para agradar, mas para ser compreendido. Você age com mais intenção, mais presença, mais silêncio. E esse silêncio é poderoso. É o silêncio de quem não precisa da aprovação alheia, de quem não implora por amor, mas impõe respeito com a própria postura. Essa presença enigmática, essa aura de autossuficiência, é lida inconscientemente como sinal de poder, porque o verdadeiro poder não grita, não implora, não se curva. O verdadeiro poder é frio, estratégico e sereno. Ele não precisa ser amado, porque sabe, o homem amado é lembrado, mas o homem temido é obedecido.
Você já percebeu que as pessoas que mais sofrem são justamente aquelas que mais se importam com a opinião dos outros, com o que vão pensar, com o que vão dizer. Vivem num cárcere invisível, uma prisão psicológica, feita de olhares, julgamentos e expectativas. Cada gesto é calculado, cada palavra é medida com medo de ofender. Cada escolha é moldada não pela vontade, mas pelo medo da rejeição. Essa constante vigilância interna destrói a autenticidade, apaga a força, corrói a confiança. Maquiavel chamaria isso de fraqueza emocional. E ele sabia, como poucos, que toda fraqueza emocional, quando visível, se transforma em arma nas mãos dos outros. Porque tudo o que você revela emocionalmente pode e será usado contra você por quem quiser te dominar. O homem que demonstra carência vira isca. O que busca a aceitação perde o respeito. E aquele que demonstra medo se torna submisso por natureza. Maquiavel alertava: em tempos de guerra, um príncipe não pode hesitar. Ele não pode parar para refletir se será amado ou odiado. Ele não pode pedir desculpas por exercer o poder. Ele precisa agir com frieza, com cálculo, com clareza brutal. E a vida, mesmo fora dos palácios e das batalhas, é um campo de guerra sutil. Uma guerra de percepções, de hierarquias invisíveis, de dominação emocional. Quem depende da aprovação alheia para se sentir válido, já entregou sua coroa, já abdicou do próprio trono. Porque no momento em que você precisa ser aceito para agir, você se torna servo do ambiente, servo da expectativa, servo do olhar alheio. A verdadeira liberdade, a verdadeira ascensão, começa quando você diz, internamente e com convicção: eu não preciso mais agradar. Nesse instante, algo profundo acontece. Sua voz muda, fica mais firme, mais pausada. Sua presença ganha um peso invisível. Você fala menos e é ouvido mais. Você olha nos olhos e não desvia. Você para de correr atrás e começa a atrair. E, paradoxalmente, quando você não precisa mais estar presente, é aí que sua ausência começa a causar incômodo. Você se torna raro, e o raro sempre é temido, porque o raro é livre. A liberdade, a verdadeira liberdade de não precisar ser querido, de não se dobrar, de não depender, é o bem mais perigoso que alguém pode ter. Porque quem é livre não se controla. Há uma linha tênue entre arrogância e poder, entre grosseria impulsiva e frieza estratégica. Maquiavel jamais defendeu a brutalidade gratuita. Ele não era um apologista do ego inflado, mas sim da inteligência emocional silenciosa, usada como ferramenta de controle. Ser temido, dizia ele, não significa ser rude, significa ser inacessível. A verdadeira força não precisa gritar, ela não precisa provar nada, ela apenas existe e é percebida. A isso damos o nome de indiferença calculada. Você não ataca, não reage, não se abala. Você apenas observa e age com precisão. Esse é o verdadeiro domínio. O mundo está acostumado com reações emocionais, com gente que se justifica, que rebate, que tenta se explicar. Por isso, o silêncio incomoda, a calma irrita. A ausência de resposta desestrutura. A mulher que está habituada a ser bajulada se desconcerta diante do homem que a olha com neutralidade. O chefe que espera submissão reconsidera sua postura diante daquele que mantém a postura, sem levantar a voz. Os amigos que zombam, testam, provocam, ficam sem graça diante do olhar firme e confiante de quem não se justifica. A indiferença bem dosada é confundida com superioridade, e essa ilusão gera respeito. E o respeito, constante, acumulado, silencioso, se transforma em medo, mas não um medo violento, explícito. É o medo de perder o acesso,
Medo de perder o privilégio da sua presença, do seu tempo, da sua atenção, porque você deixou de ser disponível, deixou de se explicar, deixou de se preocupar em ser mal interpretado. E quando você para de se importar com a interpretação dos outros, você se torna enigmático. E o enigmático, meus amigos, sempre é temido, porque o mundo respeita o que não entende, teme o que não consegue controlar, admira o que não consegue decifrar. O homem que pratica a indiferença calculada domina pelo mistério, pelo contraste, pelo silêncio. Enquanto todos gritam, ele observa. Enquanto todos imploram, ele nega. Enquanto todos se justificam, ele cala. E nesse silêncio, ele constrói o poder invisível, o mais eficaz de todos. Maquiavel sabia: o verdadeiro poder não se manifesta em palavras, mas em controle. Autocontrole. E o autocontrole absoluto tem um nome: silêncio estratégico. Não o silêncio dos tímidos, mas o silêncio dos que sabem que não precisam reagir. Dos que entenderam que quanto menos você fala, mais os outros pensam, mais eles projetam, inventam, interpretam, temem. Porque o silêncio, quando dominado, é uma arma de destruição psicológica. Ele desestabiliza, confunde, gera desconforto. Enquanto o outro grita, você cala. Enquanto ele exige resposta, você apenas observa. Enquanto ele se desespera por sinais, você permanece imóvel e no controle. E nesse jogo silencioso você já venceu. O homem que domina o silêncio é aquele que não reage por impulso, não se justifica, não corre atrás, não busca a aprovação. Ele entendeu uma verdade brutal: tudo o que é forte é calmo. Montanhas não se explicam, tempestades não pedem desculpas. E o leão não precisa rugir o tempo todo. Às vezes, basta o olhar fixo, parado, impassível. E todos entendem que não se deve provocar. O medo nasce do mistério, e o mistério nasce do silêncio, porque o que não se revela, não se controla. Não estamos falando de frieza absoluta, nem de crueldade emocional, mas sim de saber exatamente quando se calar, quando não responder a uma provocação, quando não entrar em disputas infantis, quando não implorar por carinho, por atenção, por respeito, porque o respeito verdadeiro não nasce do barulho que você faz, mas do silêncio que você impõe. O autocontrole é lido como domínio, e o domínio é confundido com poder. Veja, quem não precisa provar nada começa a ser visto como alguém que já tem tudo, mesmo que não tenha. Porque o poder, como dizia Maquiavel, é, antes de tudo, uma construção de percepção, uma ilusão, uma aura. E essa aura começa a se formar no exato instante em que você para de buscar aceitação. Você se torna completo, fechado, misterioso. E o misterioso é sempre respeitado e, em muitos casos, temido. Chegamos ao ponto central. O momento em que tudo se conecta. O momento em que o jogo muda. Não porque você falou mais, mas porque você finalmente se calou. Existe um fenômeno silencioso, quase invisível, que acontece na mente de quem observa alguém que não implora, que não se explica, que não tenta convencer, que não se curva para ser aceito. Essa postura rara, estável, serena, é interpretada como poder, como valor, como uma ameaça sutil, como algo que está além do alcance. O ser humano é treinado para detectar fraqueza, mas também é fascinado por aquilo que não entende. E quando você não reage, não cede, não se desespera, você se torna um enigma, um código que ninguém consegue decifrar. E tudo que não se decifra, se respeita ou se teme. A mulher que vê um homem emocionalmente firme, que não se abala com rejeição, que não muda o tom de voz para agradar, se sente atraída, não por palavras, mas pela ausência delas, pelo que ele não revela, pelo que ele
Não precisa provar. É esse silêncio, essa calma, essa ausência de desespero que constrói um magnetismo silencioso, quase cruel, porque o outro percebe. Eu não tenho controle sobre ele. Esse é o ponto. É isso que Maquiavel queria. Dizer ao afirmar que ser temido é mais seguro do que ser amado, porque o amor frágil, construído sobre carência e necessidade, desmorona diante do primeiro erro, da primeira ausência, da primeira decepção. Mas o medo, o respeito profundo, construído com presença firme, controle emocional e imprevisibilidade, esse permanece, mesmo no silêncio, mesmo na distância. Mesmo na ausência, você não precisa ser cruel, nem distante, nem indiferente o tempo todo, mas precisa ser estável, seletivo, imperturbável, porque quem não sabe perder com dignidade nunca vai merecer vencer com grandeza. E quem precisa de aplauso para existir jamais terá a presença real. A solução? Pare. Pare de implorar, de correr atrás, de se moldar ao gosto dos outros, de tentar caber em espaços que te diminuem e comece a observar, a agir com mais intenção, a falar menos, a dizer mais com o silêncio, com o olhar, com a postura, porque o verdadeiro poder não precisa fazer barulho, ele é sentido, não explicado. O que é raro se torna valioso. E o que é valioso não implora. Maquiavel nos deixou um legado desconfortável. Ele não nos ensinou a agradar, nem a bajular, nem a nos perder em busca de aprovação. Ele nos ensinou a entender o jogo invisível por trás de cada palavra, gesto e silêncio. O jogo que comanda relacionamentos, lideranças, sociedades inteiras. E mais do que isso, nos ensinou a jogar com frieza, com presença, com estratégia. Você quer ser respeitado? Quer ser lembrado? Quer ser desejado de verdade? Então pare agora. Pare de correr atrás de quem não te vê. Pare de tentar convencer quem já te subestima. Pare de se moldar, de se justificar, de tentar ser tudo para todos. Porque o dia em que você para de se preocupar é o dia em que você começa a ser temido. E é exatamente nesse momento que tudo muda. O jogo vira. As pessoas olham diferente. O mundo responde à sua nova energia. A energia de quem não precisa, mas escolhe. De quem não implora, mas observa. De quem não grita, mas comanda. De quem não busca amor desesperadamente. Porque já impôs respeito silenciosamente. E esse respeito sempre precede o poder. Lembre-se, quem busca ser amado a qualquer custo, paga caro. Quem conquista o respeito, cobra o preço. E quem é temido com inteligência, com elegância, com autocontrole, esse nunca é esquecido.